Olá, eu me chamo Suzana de Castro, eu sou presidente da ANPOF, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Filosofia do Brasil. É uma associação que congrega 54 programas de pós-graduação em filosofia credenciados pela CAPES e mais de 71 GTs de trabalho, grupos de trabalho. Nossos encontros são sempre bianuais, já realizamos 18 encontros e este ano estaremos realizando o nosso 19º encontro na cidade de Goiânia. A nossa associação tem por missão defender os interesses da área, congregar as pesquisas, promover a divulgação científica e o debate. Nós criamos em 2018 um portal de periódicos da ANPOF, portal de periódicos de filosofia, e temos divulgado sistematicamente toda a nossa produção na área filosófica nesses periódicos, através das nossas redes sociais, através do nosso site. Além disso, nós estamos afiliados à STPC desde 2018, ajudamos a fundar em 2017 a Associação Ibero-Americana de Filosofia e também nos filiamos desde 2021, portanto, desde este ano, à Federação Internacional de Sociedades Filosóficas. Nesses últimos anos, temos acompanhado a forma como a nossa sociedade filosófica tem se empenhado em discutir, em debater os temas urgentes da nossa sociedade. Desejamos continuar com essa missão, trabalhando em prol de um Brasil cada vez mais soberano, cada vez mais independente e cada vez mais justo. Quando o Brasil estava se tornando um país independente, no começo do século XIX, a filosofia estava vivendo uma crise de identidade. O surgimento das ciências particulares, a partir da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, estava em franca expansão e parecia eliminar o espaço no qual se movia a reflexão filosófica havia milênios. No final desse século XIX, quando o Brasil deixava de ser uma monarquia e se tornava uma república, áreas como a psicologia e a sociologia davam seus gritos de independência em relação à filosofia, tal como a física o fizeram não muito antes, mas que nos tempos de Isaac Newton ainda se chamava filosofia natural. É nesse contexto de crise que ganhou força o estudo da história da filosofia, como reflexão sobre o encadeamento de razões que fundamentam ideias propostas pelas diversas escolas de pensamento e de pensadores ou pensadoras. Pela maneira como foi iniciada a filosofia acadêmica entre nós, a história da filosofia se tornou o modo predominante de realização dessa área no Brasil, com importantes contribuições para o entendimento da chamada grande tradição filosófica. O que temos mais recentemente em nosso país é, como veremos, uma tentativa de expansão dessa tradição, com a inclusão de ideias de pensadoras e grupos que não foram consideradas por essa tradição ainda. Além disso, temos dado também importantes contribuições para o debate filosófico internacional em áreas não de história do pensamento, mas de reflexão temática. Em meio à enorme diversidade e riqueza da produção intelectual brasileira em filosofia, gostaria de apontar para 3 exemplos representativos: lógica, filosofia da ciência e filosofia da religião. Uma das respostas à crise de identidade de que eu falei se deu no século XIX, com o surgimento da lógica formal moderna, ou lógica matemática. A partir dos trabalhos de autores como Frege, Russell e Whitehead,
a antiga lógica de Aristóteles foi enormemente ampliada, tornando possível formalizar argumentos de modo mais amplo e manejável, a fim de verificar se o raciocínio empregado estava conduzindo validamente à conclusão a que se pretendia chegar. Uma ferramenta importante para o debate filosófico estava se criando e que teve repercussões em várias outras áreas, notadamente na computação, dando base, portanto, para a revolução digital que estamos vivendo hoje. O Brasil tem contribuído com o avanço na área de lógica, especialmente nas chamadas lógicas paraconsistentes, que procuram formalizar situações argumentativas mais complexas, abrindo mão do princípio de não contradição, mas evitando que isso implique em trivialização, ou seja, em se deduzir qualquer ideia a partir disso, ou ainda trabalhando com valores de verdade além do verdadeiro e do falso, os únicos admitidos pela lógica clássica. Trata-se de um instrumento importante para lidar com vários contextos de raciocínio no qual está presente essa complexidade, e que pode ter uma grande utilidade em sistemas de inteligência artificial, por exemplo. O professor Newton da Costa, que trabalhou na Unicamp e na USP, é um nome internacionalmente reconhecido de contribuição brasileira para a lógica, uma área tradicional da filosofia na qual temos nos destacado. Outra área importante que vale mencionar é a filosofia da ciência. O surgimento das ciências particulares levou a uma especialização do conhecimento, e um cientista engajado nesse trabalho raramente vai se ocupar com conceitos fundamentais que estão pressupostos na sua atividade. E é aí que entra a filosofia da ciência, apresentando questões e respostas que estão na base ou são pressupostas pela atividade científica, como, por exemplo, o que distingue uma ciência de outra? O que permite validar uma tese como científica? Em que consiste o método científico, afinal? Uma das primeiras escolas em filosofia da ciência foi o positivismo do francês Auguste Comte, que teve grande influência no pensamento republicano no Brasil, a ponto de constar em nossa bandeira uma frase do próprio Comte. O positivismo tinha vários problemas, mas corretamente entendia que era preciso investir no conhecimento científico para superar a ignorância, e essa é uma ideia presente em uma obra de grande importância na área no Brasil, publicada no final dos anos 1960, Ciência e Existência, de Álvaro Vieira Pinto, que está sendo republicada recentemente. Além desse papel esclarecedor da pesquisa filosófica, Vieira Pinto via no investimento em educação, ciência e tecnologia um modo fundamental de nosso país melhorar as condições de vida do seu povo, além de ser uma expressão dialética do trabalho humano, de realização humana. Mais recentemente, destaca-se o trabalho do professor Décio Krause, da Federal de Santa Catarina, com suas pesquisas sobre os fundamentos lógicos e ontológicos da física quântica, que tem tido notável repercussão internacional. Por fim, uma breve menção a uma área que eu conheço mais de perto, a filosofia da religião. Apesar de o nome datar do século XVIII apenas, ela trata de algumas das questões mais tradicionais da história da filosofia, como o próprio conceito de religião, o problema do mal, a relação entre fé e razão, a natureza e a existência de Deus, assim como as próprias críticas à religião, tais como a que o positivismo, por exemplo, formulou. Contemporaneamente, esse debate reúne estudiosos de grandes autores e autoras da história da filosofia, pesquisadores também, que usam algumas das ferramentas lógicas indicadas acima, e também pensadores que trabalham com outras abordagens da reflexão filosófica atual. O nome de destaque recente foi Henrique Vaz, ex-professor da UFMG e da FAGE, falecido em 2002, e sua ideia de ser humano como ser para a transcendência, em debate com a antropologia filosófica contemporânea. A obra de Henrique Vaz tem sido publicada mais recentemente e mesmo traduzida para outras línguas. Destacaria também o trabalho dos pesquisadores reunidos em torno da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, a ABFR, que tem permitido um diálogo produtivo entre essas perspectivas tão distintas
em torno de um mesmo assunto e colaborado para a internacionalização da produção filosófica na área, com financiamento externo, inclusive. Assim, nesses 200 anos, a filosofia tem lidado de várias maneiras com a crise de identidade de que falei. Temos na história da filosofia a tentativa de releitura de si mesmo, mas também a busca de novos meios de análise e reflexão sobre ideias fundamentais, como na lógica, e o diálogo com as ciências e outras expressões da vida humana, como na filosofia da ciência e na filosofia da religião, a título de exemplos. E nessas outras iniciativas, temos também aos poucos dado a contribuição brasileira para o conhecimento humano em filosofia. Há uma pergunta que sempre nos fazemos: o que é a filosofia? Mas isso que é a filosofia sempre veio a partir de um olhar hegemônico de um dito ocidente que nos colonizou. Nas últimas décadas, entretanto, e em especial no Brasil, há um movimento que visa resgatar aquilo que foi apagado, rechaçado da história da filosofia. Saberes e escritos fundamentais que, mesmo muitas vezes ainda inseridos dentro dos cânones tradicionais, dos diálogos com essa Europa tão conhecida e divulgada, são escondidos e afastados como possíveis de nós. Os dizeres de nós brasileiras e brasileiros, em uma perspectiva filosófica e poética, pensado por mulheres e homens ao longo de mais de 2 séculos, que atravessam regiões diferentes desse país e com textos possíveis, foram excluídos da academia, reforçando o aparato colonialista dentro e fora dessa. Nesse bicentenário da independência, é bom lembrar o quanto ainda somos colônia de uma filosofia que nos nega o saber. Assim, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, tem nos últimos anos buscado trazer à tona esses nomes e esses conhecimentos filosóficos, escamoteados ao longo de um processo colonizador, hostil, excludente, misógino e racista. E é nesse processo de descolonização que várias pensadoras e pensadoras, dentro de uma verve poética e filosófica, têm sido redescobertos. Importante, então, apontar para esse engajamento da ANPOF, de modo a realizarmos uma filosofia que seja verdadeiramente inclusiva, plural e democrática, na qual mulheres e homens, etnias diferentes, formas diferentes do dizer do filosófico, possam ser estudados, pesquisados, resgatados naquilo que mais radical há na filosofia: sua diferença e democracia. A filosofia, como área, tem passado, nos últimos anos, nas últimas décadas, por um intenso processo de questionamento da narrativa hegemônica da história da filosofia. Narrativa que esconde, apaga, por exemplo, o nome das filósofas dessa história. No Brasil, o movimento que já está sendo conhecido como a Primavera das Filósofas se engajou no reconhecimento do trabalho das filósofas, no reconhecimento de nossos próprios trabalhos, no reconhecimento das filósofas na área da filosofia. Então a gente tem, de um lado, esse movimento mundial que propõe a reescritura do cânone filosófico e a possibilidade de criação de uma outra narrativa da história da filosofia. Porque toda narrativa histórica é uma narrativa construída e negociada. E a narrativa que nós temos, ela é uma narrativa possível, mas não a única. Então é possível a gente pensar em outras filosofias, como uma filosofia africana, uma filosofia indígena, não apenas na filosofia europeia, tal como nós adotamos de maneira colonial, né? A Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, se engajou nisso e se coloca como protagonista para pensar uma história da filosofia que seja
inclusiva, plural e democrática. A Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, tem feito um esforço gigante para que a filosofia brasileira conheça a sua verdadeira democracia. Em outras palavras, temos feito um esforço muito grande de democratizar a reflexão filosófica para que temas importantes para a comunidade brasileira possam também pertencer à nossa comunidade brasileira filosófica. Então, questões como ligadas ao racismo, questões ligadas ao gênero, são trabalhadas como um ponto, diríamos, central de uma política que deve se pautar justamente numa construção de mecanismos que façam que não se repita mais toda essa exclusão de gênero e de raça que marca a história da filosofia no Brasil. Isso se faz não apenas pela valorização, novamente, da presença de pessoas negras e mulheres, por exemplo, na diretoria, mas se faz também com a promoção do debate para que deixe de ser estranho às mulheres, por exemplo, iniciar um curso de filosofia. A gente sabe que a maior parte do curso de filosofia no Brasil é feita por homens na graduação e que a maior parte desse curso também é feita por pessoas brancas. Então o desafio da gente é justamente promover a filosofia a um patamar de reflexão sobre si mesma que faça que ela abra os olhos para outras formas de reflexão ligadas também ao pensamento dos povos originários, ao pensamento que vem da negritude e ao pensamento que vem das posições feministas, para que a gente possa, de fato, democratizar, isto é, fazer que a comunidade filosófica brasileira possa ser plural na mesma medida que ela seja diversa. É isso, gente.